Foi uma pausa de mais de 700 dias. O último episódio do Se Não Me Falha a Memória foi ao ar em novembro de 2023. Nesse tempo, a gente trabalhou muito, dentro e fora do podcast. E também parou para pensar, por que a gente faz isso? O que nos move? Uma das respostas é porque o Se Não Me Falha a Memória é vital para a gente. Mas é também um trabalho que se soma aos nossos outros trabalhos. A gente tem a missão de não deixar esse projeto acabar e fazer com que ele se torne sustentável, porque a gente trabalha sem patrocínio e sem patrocínio a gente já realizou mais de 60 episódios. Para ser mais exato, este é o episódio número 62. A entrega desse projeto, com a qualidade que a gente não abre mão, exige muitas horas de dedicação, minha, da Flávia, do Lucas, do Jorge e da Cris. E todos nós, mesmo amando o projeto, somos trabalhadores e sobrevivemos desse trabalho. O Se Não Me Falha a Memória é também o nosso lugar de ser feliz. É o espaço onde podemos colocar o nosso ofício a serviço daquilo que a gente acredita. Nós entendemos que esse projeto é abrigo da tempestade. Aqui não tem lugar para ansiedade, sofrimento. Por isso, decidimos reduzir o ritmo. Vamos devagar, com menos episódios, na contramão da pressa que faz tudo envelhecer no próximo segundo. E nessa temporada a gente quer matar a saudade de conversar com pessoas que a gente gosta e admira. Vamos falar do que nos dá alegria: fotografia, cinema, culinária, literatura, teatro, enfim, arte. Bora pro episódio de hoje? Então pega seu café, se ajeita, porque nenhuma conversa no Se Não Me Falha a Memória faz sentido sem você aqui com a gente. E temos uma novidade. Agora você também pode ouvir o Se Não Me Falha a Memória no YouTube. É só procurar pelo nosso perfil por lá. Eu gosto de imaginar o passado. Gosto de imaginar como as mulheres do passado imaginavam o futuro. Que futuro mulheres que quaravam uma roupa na beira do rio imaginavam? Água de Barrela. Depois de tirar toda aquela roupa dos caldeirões com o alvejante, Isabel Umbelini das Dor cantando sambas de roda numa mistura mágica de português com nagô, ieuê e outras línguas de África, acomodaram tudo em balaios e se puseram na parte de trás do sobrado a estender uma a uma as peças muito alvas no extenso varal e no gramado. A gente se acostumou a dizer que somos os sonhos dos nossos ancestrais. Eu gosto de pensar que, num passado distante, quando a escravidão era algo tão aceitável a ponto de estar na letra da lei, mulheres como Daslo, Umbelina e Isabel imaginaram que duas mulheres negras poderiam parar numa manhã de quarta-feira qualquer, sentar diante de seus computadores e se ouvirem. E como fã, eu me derramei toda para receber Eliana Alves Cruz. Te agradeço muito por você ter aceitado esse convite. Para mim é muito especial porque eu acho que o seu trabalho está muito relacionado com aquilo que a gente faz, que é pensar na memória a partir de uma perspectiva afro-brasileira. Os seus livros sempre me emocionam muito. Toda vez que eu leio. O último que eu li foi Solitária. Eu realmente tenho um carinho muito grande pela sua obra e pela sua trajetória. Eu sou Flávia Vieira. E eu sou Elismar Braga. Você está no podcast Se Não Me Falha a Memória. Então a gente tem um monte de livro que olha da sala para o quarto de empregada. E aí a gente tem a sensação de que esse tema está esgotado. Não está, porque não é muita gente que está falando olhando do quarto para a sala. Né? Meu nome é Kelly Renata Silva do Rosário, tenho 44 anos. E eu trabalho desde 2017, 18 anos em casa de família e de diarista. E eu tive um episódio que me marcou muito e fiquei muito magoada, onde eu fui trabalhar. Eu trabalhava uma vez na semana fazendo a faxina dessa casa e tinha uma senhora
E toda vez que eu ia, ela não usava a cozinha para não sujar, porque tinha dado a faxina na cozinha e nesse dia ela comprava comida, né? Pedia comida nos lugares. E eu reparava que toda vez ela pedia sempre frango com a guarnição. E ela comia, se servia, eu limpando, ela almoçava e todo o resto de carne que sobrava, peito, coxa, sobrecoxa, ela tirava, desfiava, escaldava essa carne e guardava para dar o pet dela. E deixava para mim só a parte da costela, da carcaça, como a gente chama, do frango. Aquele pedacinho de carcaça com um pedaço de pescoço, ela só deixava aquilo ali, todas as vezes. Eu não ligava, assim, no primeiro momento eu estava ali para fazer meu trabalho e ir embora para minha casa, ganhar meu dinheiro e ir embora para minha casa. Mas teve um dia que, além disso, tinha uma maçã podre mesmo. Não tinha como aproveitar, nem cortando. E no final do dia ela pegou essa maçã. Eu tenho um filho pequeno, hoje ele tem 6 anos, ele tinha 3 para 4 anos na época. E ela falou para mim, leva para o seu filho. Toma aqui, leva para o seu filho. A maçã podre. E aquilo me machucou demais, porque fazer comigo, tudo bem, eu sou adulta. Mas fazer com meu filho, aquilo me feriu. Eu estava ali para trabalhar, para dar o melhor para ele. Então eu não ia trazer o pior do meu trabalho para ofertar meu filho. Isso me machucou e me magoou até hoje. Eu fui embora, não discuti, porque não valeria a pena, e não voltei mais, assim, simplesmente nunca mais voltei. Você já se perguntou como nasce um episódio do Se Não Me Falha a Memória? É sempre de uma conversa nossa. A conversa para esse episódio começou a partir de uma postagem que eu vi numa rede social. Esse post retomava a absurda situação de Sônia Maria de Jesus. Elise, eu lembro que eu compartilhei com você e a gente ficou pensando, como trazer esse assunto para um episódio do podcast? É isso, e esse é o tipo de história que lembra o porquê que o podcast existe. A existência de Sônia no século XXI é um bug no sistema de um país que se esforça para esquecer que a escravidão existiu. E segue fingindo que as marcas dela não estão no nosso dia a dia, como se não falar sobre esse período fosse o bastante para apagá-lo da história. Sônia foi resgatada em junho de 2023, depois de passar quase 40 anos como trabalhadora doméstica sem salário desde os 9 anos na casa do desembargador Jorge Luiz de Borba e de sua esposa Maria Aparecida Borba, em Florianópolis. Ela é negra, surda e não foi alfabetizada. Vivia isolada, sem documentos nem acesso à escola. Nunca teve a oportunidade de aprender a língua brasileira de sinais. Após o resgate, foi acolhida por uma rede de proteção. Começou a aprender Libras e teve contato com a sua família biológica. Mas poucos meses depois, a justiça autorizou que ela voltasse para a casa dos Borba, mesmo com pareceres técnicos e jurídicos contrários. Desde então, ela continua vivendo com os exploradores, sem autonomia nem contato livre com a família. O caso ganhou repercussão internacional. Em 2025, a ONU cobrou explicações do Brasil, e o governo federal passou a discutir políticas específicas para proteger pessoas com deficiência em situação de trabalho escravo. Mas a verdade é que, até hoje, Sônia ainda não está livre. A gente poderia ter chamado um especialista para dissecar todos os detalhes sórdidos e absurdos que cercam essa história. Mas nos interessava pensar em toda a conjuntura por trás. O trabalho doméstico no Brasil é uma herança do período da escravidão. Isso a gente já sabe. Ao olhar para o destino de Sônia, automaticamente me veio à mente a obra de Eliana Alves Cruz, autora de livros como Crime do Cais do Valongo, Solitária e Água de Barrela. Eliana, sem dúvida, é a autora contemporânea que constrói com maior profundidade personagens trabalhadores domésticos. Eu sou a Eliana Alves Cruz, eu sou jornalista, roteirista, escritora, faço de tudo um pouco, né? Sou mãe, sou carioca, mas eu tenho um pertencimento muito ligado à Bahia, né? Toda a minha família é baiana, meus pais, até a geração dos meus pais, tenho muitos parentes
por lá. Eu sou isso, eu sou uma pessoa curiosa e uma pessoa que fica se desafiando na escrita, que ama escrever, que ama literatura, que ama arte. Eu sou mãe de 2 filhos e estamos aí. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de dezembro de 2023, o Brasil tem 6,08 milhões de empregados domésticos trabalhando. Desses, 91% são mulheres e apenas 9% são homens. Os dados da PNAD mostram ainda que a grande maioria são mulheres negras, com média de idade de 49 anos e apenas 1/3 tem carteira assinada, recebendo em média um salário mínimo. Dos mais de 6 milhões de empregados domésticos, a média de salário é de apenas R$ 1.146, menos de um salário mínimo. E a maioria são diaristas. As diaristas, por sinal, são as que têm maior dificuldade de conseguir garantir um salário mínimo por mês. Elas são as mais prejudicadas na remuneração. Isso é uma coisa que não sai de você. Nunca, nunca uma empregada doméstica esquece totalmente o que ela passou, né? Porque não é fácil, né? Você entrar na casa de uma outra pessoa, cuidar de uma outra pessoa, enquanto você pensa que na sua casa você não tem nada daquilo, sua casa não está arrumada, você não está empregando sua mão de obra para arrumar as suas coisas, mas sim a de outra pessoa, por mais que seja em troca de um salário, né? Então isso tem marcas muito, muito sérias e definitivas e peculiares para o Brasil. Solitária. Ouvimos, no meio de todo o bochicho, a voz de outro personagem que andava meio desaparecido e surgira como um fantasma ao nosso lado. João Pedro. Ele e Cacau tinham feito uma denúncia anônima acusando Dona Imaculada de manter Dadá em cárcere privado em condições similares à escravidão por mais de 20 anos. Dadá, quantos anos você tem? Perguntei. 40, acho. Está com Dona Imaculada desde quando? Desde os 10. Sim, era um filme, mas de terror. No caso do Solitária, por exemplo, eu estou falando sobre pessoas que fazem trabalho doméstico. Quem são essas pessoas? Quais são os números? Você não vê nenhum número ali no romance, eu não dou uma estatística, mas ela está ali atrás. É uma estatística cruel, é uma realidade cruel da maioria da nossa população. A gente tem aí, conservadoramente, né, se a gente for olhar os números frios, 5 milhões de pessoas que vivem do trabalho doméstico no Brasil. Multiplica esses 5 milhões por, no mínimo, 4, que ela sustente 4 pessoas dentro da casa dela, são 20 milhões. Conservadoramente, porque a informalidade é muito grande. Então, tem um monte de gente que, a maioria, não está com a carteira assinada. Então, esse dinheiro do trabalho doméstico sustenta um belo naco da população brasileira e ao longo de muitos séculos, né? O trabalho doméstico é um ponto de inflexão para a população negra no Brasil se refletir enquanto classe trabalhadora. Eu me chamo Rosemary, tenho 59 anos de idade, sou doméstica há 28 anos e trabalhava com uma senhora, né? Na época me acusou de uma situação que ficou muito chata, porque ela me acusou de ter pego uma coisa dela e eu tinha certeza que eu não tinha feito. Acabou ficando uma coisa muito chata, ela falou palavras que me agrediram e eu senti humilhada, me senti muito péssima com isso, porque é muito ruim você trabalhar com uma pessoa há 8 anos e essa pessoa te acusar de coisas que você não fez. É muito ruim, te deixa muito para baixo, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. É muito chato, muito ruim mesmo, é péssimo demais. Mergulhando a fundo nas memórias da sua tia Anolina, Eliana escreveu A Água de Barrela, um romance histórico baseado na trajetória da família da autora, desde o tráfico negreiro até o século XX no Brasil. A gente recomenda muito a leitura desse livro. O olhar de Eliana
é simplesmente único. A possibilidade de Eliana atuar na literatura profissionalmente chegou de forma tardia. E aí eu fiz essa guinada para o mundo da literatura já assim na idade madura, né? Já com muitos anos trabalhando como jornalista na área de esportes e tal. Eu fiz essa guinada, eu escrevi o Água de Barrela, ganhei o concurso e a partir daí a minha vida deu um uau, uma virada, né? Muito empurrada também por uma situação que eu acabei... Quase todo mundo do lugar onde eu trabalhava foi demitido. E aí eu voltei para estaca zero. Pensa uma pessoa que perdeu tudo, perdi tudo. Tudo. Tudo que você possa imaginar, perdi. Fui morar num lugar muito precário, com 2 filhos, e foi uma loucura. Aí eu falei, vem cá, o que eu sei fazer, né? Que é o meu diferencial. Eu falei, eu escrevo. Eu já tinha escrito O Crime do Caso Valongo. Eu falei, peraí, isso aqui... E aí eu comecei a levar a sério a profissão escritora. Quando essa jornalista com anos de experiência coloca todas as suas ferramentas a serviço da literatura, o resultado é uma escrita que mexe de verdade com a gente. Ela pega histórias que muitas vezes ficam escondidas e coloca no centro pessoas e memórias que ajudam a entender o Brasil de verdade. Ler Eliana é se emocionar, aprender e também se reconhecer. Isso é fascinante, né? É um pouco fascinante, assim, você ter que contar uma história da tua perspectiva e fazer com que essa história, não é que ela seja universal, mas é que ela seja tão única que ela passa a ser universal. Tão particular e ela é tão profundamente particular que todo mundo se conecta com ela. Uma das características da escritora é escrever sobre assuntos que estão muito frescos, o que no jornalismo nós chamamos de factual. Em 2022, ela lançou um livro que nos remete a fatos como a morte do menino Miguel e a pandemia. Solitária. Uma doença trancou todo mundo dentro de casa. Semanas e dias, e minutos e segundos fechados nas residências que, por maiores que fossem, se transformaram em, que ironia, quartinhos. Tudo virou solitária. Todavia, no interior das células, sempre existem partículas menores. E eu, o CTI, era o confinamento dentro do confinamento. Pois então, eu acho que o escritor, né, quem escreve, a escritora, precisa estar antenado com o seu tempo, precisa estar observando a vida. Para escrever, eu preciso estar no mundo. Eu preciso estar em contato com as pessoas, eu preciso saber, até para dar camadas aos personagens. Eliana contou também que ela não abre mão da apuração. Os seus livros são todos construídos com base em muita pesquisa. Tem muito da jornalista na apuração das coisas, porque a apuração e a pesquisa, ela meio que são, para mim, mais uma vez, né, a laje da casa. Então, para mim, eu preciso da pesquisa, eu preciso mergulhar um pouco na realidade das pessoas. Então, se é uma história contemporânea, eu vou atrás dessa laje da casa que constrói essa história contemporânea. Elis, no início dos anos 2000, eu era uma estudante na Faculdade de Letras na UF. E nas aulas de literatura, livros de mulheres era algo raro. De mulheres negras nem se fala, nem era uma questão. E é óbvio que naquela época, mulheres negras já escreviam. Nós já fizemos programas aqui de Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e muitas outras. Mas a academia, naquele momento, ainda estava fechada para aquelas escritoras. E muitas coisas aconteceram nos últimos 25 anos para que as mudanças chegassem. As cotas nas universidades e as demais ações afirmativas, a internet, os movimentos antirracistas. O meu lugar é um lugar de estranhamento, porque a gente está muito apagado, né? Você viu aquela experiência da Amazon? Na biblioteca do Memorial da América Latina, tirou todos os livros de pessoas brancas e deixou só de pessoas negras. São 5% dos livros que estão lá. É chocante a imagem, né? As estantes vazias. Eliana chama a atenção para o fato de que ainda temos muito trabalho pela frente para que a roda da escrita, da publicação, da divulgação e, finalmente, do consumo da literatura feita por escritores negros continue girando.
Então a gente tem uma sensação, porque a gente vive nas bolhas, né? Porque exatamente 10 anos nós estamos em 2025. Exatamente, 2015 a 2025, a gente viveu um boom de muitas pessoas negras publicando, sendo premiadas. A gente tem ícones, né? Pessoas pop, muito famosas e que estão por aí. E aí a gente tem a ilusão de que é muita gente escrevendo. Não é, né? E a gente tem a ilusão de que as questões que a gente está debatendo em rede social, não sei o quê, que isso é de domínio público. Não é. O que é óbvio para mim não é óbvio para a maioria. E todo dia eu tenho que lembrar disso. Eu acho muito especial na trajetória da Eliana ela ser jornalista como a gente. A gente falou bastante sobre nós, pessoas negras, dentro desse mercado de trabalho do jornalismo. O jornalismo, para mim, sempre foi um lugar um tanto de incômodo, né? Porque eu nunca conseguia me inserir no mercado jornalístico da forma como eu gostaria, né? Eu me formei e aí não consegui trabalhar com a profissão imediatamente. A gente está falando de uma época, anos 90, né? Em que não existia rede social, não existiam... Os veículos eram muito mais limitados. E essa questão do preto único era algo muito mais forte, né? Então, eu não conseguia me inserir nos jornais tradicionais, nas TVs, não conseguia. Até que me apareceu uma oportunidade de trabalhar com assessoria de imprensa, que foi um lugar onde eu fiquei por muitos anos trabalhando com esporte. Então ela migra do jornalismo para a literatura, como ela contou lá no início do programa. E aí, bom, eu comecei a levar muito a sério, me organizei com relação a essa questão da escrita, para que ela fosse também uma profissão e não um hobby como a gente fantasiou que todos os escritores são ao longo da história. E, na verdade, né? É uma elite que se apropriou desse fazer e tem isso em paralelo com as suas outras atividades profissionais. Finalmente, a literatura reconduz Eliana ao jornalismo. Atualmente, ela apresenta o programa Trilha das Letras na TV Brasil. Hoje, apresentar um programa de literatura, para mim, é uma guinada assim, e na verdade, uma conclusão, né? Um resumo, porque é uma atividade jornalística, mas ela está ligada à literatura. Então, ela une os dois polos profissionais da minha vida. Em tempos em que o sucesso é o ponto de chegada, é muito inspirador ouvir alguém que trabalhou duro durante muito tempo para construir uma carreira sólida. O tanto de aprendizado que tem nesse processo que a Eliana compartilha com a gente. Foi incrível também, por uma questão de imagem, né? A gente também tem problemas com autoestima, aparecer na tela. Então, superar tudo isso, estar lá e sentar, apresentar um programa de literatura, porque a língua, né, o idioma, é onde se assenta a história de um povo, é no idioma. Como você conta a história daquela nação, daquele povo, daquelas pessoas? Por intermédio de uma língua, de um idioma. Então, é um terreno de disputa muito grande. A língua é um terreno de disputa. Então, eu estar sentado ali, falando para aquelas pessoas, entrevistando aqueles autores, com os meus dreads, né? Isso diz muito para muita gente e para mim mesma. Antes de terminar a entrevista, eu perguntei a Eliana sobre as coisas boas que ela tem visto no mundo. É uma construção de autoestima muito diferente das pessoas da minha geração e que é super positiva, super bonito a gente retomando, a gente, sabe, se enxergando como pessoas, que toda a nossa beleza, todo o nosso potencial criativo. Eu acho lindo como as novas gerações se apropriaram disso, né? Da estética, como a gente passou a olhar para a nossa identidade, para falar uma palavrinha também um tanto amaldiçoada hoje em dia, né? De uma maneira infinitamente mais positivada, né? Do que a minha geração e as anteriores. Isso é um ponto muito incrível. Acho também que a falta de cerimônia, né? Eu acho que isso é demais, de lindo, a falta de cerimônia que várias pessoas jovens têm com muitos espaços. Isso aqui também é meu, isso aqui também me pertence, eu vou entrar, eu vou sentar e vocês vão ter que me engolir, e é isso. Eu acho isso maravilhoso, incrível demais. A forma como muitas pessoas, assim como eu, né, utilizam essas redes
também para espalhar coisas e um jeito de ser, e um jeito de estar no mundo que dê a outras pessoas essa realidade. Olha, quando você abrir a porta da sua casa e botar o pé no chão, tudo ali te pertence também. Não é só seu, mas é seu também. Então, não se sinta constrangido de estar em espaço nenhum. Então, tem várias pessoas que fazem isso de várias formas diferentes nas redes sociais. Eu vejo toda uma geração já formada por cotas, já assumindo o papel de formadora de outras pessoas nas universidades, nas academias, nos lugares, nos espaços de poder, não como a gente gostaria, né? Na quantidade que seria ideal para uma população que se autodeclara 56% negra. Mas a gente tem muitas pessoas já entrando nesses espaços de poder, no judiciário, nas universidades, nas academias todas, né, na medicina. Então, eu acho que há um movimento, né? A gente não está no mesmo ponto em que estava há 10 anos atrás. Outra coisa muito positiva, o curto espaço de tempo em que isso aconteceu. Então, é possível a gente fazer grandes transformações ainda para os nossos olhos. Antigamente, se dizia que o jornal de hoje embrulharia o peixe de amanhã. Hoje, o jornal de papel não está mais no nosso cotidiano. Eliana Alves Cruz coloca todo o seu repertório de jornalista a serviço da literatura. Ela captura o instante, com precisão de quem sabe que ele se tornará documento. No futuro, ao lermos sua obra, entenderemos o Brasil de 2025, um país onde ainda cabe, nas páginas de jornais, a notícia de um desembargador que explora o trabalho de uma mulher negra impunemente. As histórias contadas nos livros de Eliana Alves Cruz nos convocam a enfrentar as mudanças que ainda não tivemos coragem de realizar. Bom, chegou a hora da dica do episódio. Vamos lá, Flávia, qual é a sua dica? Oba, momento das dicas. A minha dica é um programa que eu adoro, Afro Day News, onde Clarice Miranda conta fatos sobre nossa história e sobre os nossos. O programa é transmitido pelo Cultne TV e pelas redes sociais da Clarice e do Cultne. Então, às vezes eu tô ali rolando o feed no, por exemplo, Instagram ou no TikTok e aparece a Clarice me contando coisas curiosas sobre pessoas negras naquele dia. Essa dica vem acompanhada de um spoiler. A Clarice vai fazer uma participação para lá de especial no nosso próximo episódio. Não percam. E a sua, Elis? Qual é a sua dica? Bom, um beijo para Clarice. Até o próximo episódio. E a minha dica é o filme A Melhor Mãe do Mundo, que estreou em agosto nos cinemas. E é um filme lindíssimo, com a atuação da Shirley Cruz, fazendo uma mulher que coleta materiais recicláveis e precisa trabalhar, na verdade, precisa se libertar da violência doméstica para sobreviver. Então, de certa forma, ainda tem um pouco a ver com a temática do episódio de hoje. A Shirley tá incrível, assim, tem cenas belíssimas nesse filme, além da atuação de duas crianças que, incrivelmente, também estão arrasando em cena, que é a Rihanna Barbosa e o Benin Ayo. O Benin, inclusive, que eu acompanho na gente e amo. Então, assim, fica essa dica. Lembrando, tem também Seu Jorge no elenco. Então, um filme muito bom, muito sensível. Vale muito a pena assistir. Se não estiver no cinema enquanto você está ouvindo esse episódio, você pode procurar em algum streaming ou anotar aí para quando você tiver a oportunidade de assistir também. Olha, eu ainda não assisti. A gente tá gravando em agosto e eu ainda não assisti. Mas essa dica tá aqui anotadíssima, porque eu tô curiosa pra ver esse novo filme da Ana Mulaerte. Antes de encerrar o episódio de hoje, a gente não pode deixar de informar que qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma trabalhadora doméstica em condições análogas à escravidão deve e pode denunciar anonimamente no site do Ministério do Trabalho ou na ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e ainda no Disque 100. Meu nome é Kelly Renata Silva do Rosário, tenho 44 anos e eu trabalho de diarista desde meus 17 anos de idade. A minha família é uma família de diarista, né, de empregada doméstica. Minha avó, minhas tias
minha mãe. Então, nosso primeiro emprego, meu e das minhas irmãs, foi uma casa de família. Família muito pobre, assim, tinha que trabalhar para ajudar na renda. E eu, com 17 anos, eu lembro que eu fui trabalhar numa casa onde minha mãe, a família que eu fui trabalhar era amiga da família onde minha mãe trabalhava. E eu fui trabalhar nessa casa. E a minha patroa, ela trabalhava todos os dias e o marido outro dia assim já não. E então teve um dia que eu estava em casa com ele, eu cortando legumes para deixar um refogadinho para ela, que ela me pediu. Eu tinha meus 17 anos, se não me falha a memória. E ele veio por trás de mim e me imprensou na pia, né, tentando mesmo me molestar ali, falando que eu podia ganhar mais dinheiro do que eu estava ganhando ali, que eu era muito nova para estar ali limpando casa dos outros, que ele poderia me dar uma vida melhor. E eu comecei a gritar e ameacei ele de cortar ele com a faca, onde ele me largou. Eu peguei minhas coisas, fui embora, entendeu? E falei com a minha mãe. Minha mãe falou com a minha patroa e ela simplesmente disse que provavelmente eu teria feito algo, me insinuado para ele. Aí minha mãe, não, tudo bem e tal, e a gente não denunciou porque, imagina, eu com 17 anos não tinha essa noção, né? Simplesmente eu não fui mais trabalhar, ela ficou com o marido dela e dando razão a ele, enfim, e a vida seguiu. Muito triste. Solitária. Ela então pareceu despertar. Começou a falar de todo o bem que nos tinha feito, de toda a generosidade de sua família em nos acolher, num discurso que não acabava mais. Dona Lúcia, eu não quero discutir com a senhora. Eu era sua empregada, a senhora não me fez caridade. Só quero minhas contas, como qualquer pessoa que sai do emprego. Muito obrigada, Eliana. Tem livro novo chegando, a gente sabe, e quando você quiser vir papear sobre Meridiana, estamos prontos. Eu também preciso agradecer a Kelly e a Rosemary por compartilharem histórias tão duras com a gente, por terem confiado no nosso espaço. Muito obrigada. Eu quero agradecer demais a Eliana por ter aceito o convite de participar desse episódio de estreia dessa temporada. A gente começou muito bem. Eliana, volte sempre. E eu quero mandar um beijo enorme para Kelly e para Rosemary por terem vindo ao Se Não Me Falha a Memória, por terem participado desse episódio. Vocês foram muito importantes para a construção desse trabalho. Obrigado, Kelly, e obrigado, Rosemary. Para acompanhar as informações sobre essa temporada, os convidados, os personagens, acompanhe a gente pela nossa página no Instagram, o @Se Não Me Falha a Memória. Assim você sabe, não perde nenhum detalhe sobre os próximos episódios que a gente sempre posta por lá. E vou lembrar mais uma vez, agora você também pode ouvir o podcast no YouTube. É só procurar pelo perfil Se Não Me Falha a Memória por lá. E não se esqueça que a gente continua em todas as plataformas de áudio e também na página do Cult. A edição do Se Não Me Falha a Memória é do Lucas Pinheiro. Roteiro de Flávia Vieira, identidade visual do Jorge Quien. A produção executiva da Cristiane Oliveira. Realização, Devaneios Roteiros Audiovisuais. Idealização, produção e apresentação é minha, Flávia Vieira, e do meu parceiro, Elismar Braga. O próximo episódio é daqui a 2 semanas, sempre às segundas. A gente te espera. Um grande beijo e até lá. Agora vai um spoiler do que vem aí no nosso segundo episódio dessa temporada. A palavra que me veio na cabeça, como se Conceição fosse uma espécie de deusa. Não deusa na perspectiva da mitologia ocidental, mas deusa nessa perspectiva das religiões de matriz africana bem humana. Ela não é perfeita, mas um ser humano, assim como Oxum é.